quer mudar a política, você tem que estar dentro da política. Certo. Olá pessoal, estamos começando hoje um novo quadro aqui de entrevistas no MBL, estreando em grande estilo com o professor Idelmo, que já é um parceiro do movimento, já esteve com a gente no nosso congresso estadual, palestra de vez em quando também lá em Linhares, nos núcleos do interior. Então é um prazer muito grande estar começando esse novo programa aqui com o professor Idelmo, estreando mais uma vez, como eu disse, em grande estilo. Então, professor, muito obrigado pela presença. Eu tenho que agradecer, principalmente essa juventude que está se colocando à disposição de consertar o nosso país, botar ele no caminho que nós brasileiros merecemos. Parabéns para vocês. Isso aí, a gente quer entender um pouquinho como é a sua trajetória como empresário, entendendo a sua chegada na política, o que você pretende a nível de mudança, de transformação desse cenário político. Então, começando pela trajetória de empresário, a gente quer entender um pouquinho como foi essa saída do ambiente da sala de aula como professor, que é uma atividade um pouquinho distante a meu ver, do setor empresarial e da política. Então a gente quer entender, antes de tudo, como foi sair da sala de aula e vir para cá, para o setor empresarial, para o empreendedorismo, como é chamado, fundando a FUCAP, como foi essa transformação, essa virada de chave, inclusive as eventuais dificuldades que tiveram a nível de burocracia, alguma coisa do tipo, se alguma coisa te incomodou para levar a essa virada. Assim. Ótimo. Bom, o empreendedorismo, na realidade, grande parte da minha vida, ele esteve presente. No início era o empreendedorismo que a maioria dos brasileiros fazem, né? Que é por necessidade. Antes de ser professor, antes de ter sido funcionário, ainda era criança ainda, eu comecei a empreender. Eu sempre comento isso, que hoje tem aquela dúvida se criança trabalha, não é trabalhar o dia inteiro, trabalho escravo, nada disso, mas ter contato com o mundo do empreendedorismo, eu acho que não tem coisa melhor. No meu caso, eu comecei a empreender, eu tinha ali 11 anos, 12 anos, que era o quê? Catando lata na rua para vender. Vi lá uma placa lá... Uma oportunidade. Isso, né? Então tá lá. Então foi uma oportunidade, né? A minha família vem de origem humilde, minha mãe era professora primária. Naquela época, quando eu estava 10, 11 anos, meu pai era motorista de táxi, mas não era o dono do táxi. Então, assim, uma família de renda bem baixa, né? E usava ali o empreendedorismo mais como um complementozinho de renda e tal, não para ajudar em casa, mas para comprar as coisinhas e tal. Mas depois virei funcionário, né? Induzido pelo meu pai, com a estabilidade, aquela coisa. Fiquei um tempo só como funcionário, mas de vez em quando fazia uma coisa fora. Num período, né, fiquei de empregado, outro período empreendi alguma coisa em paralelo, saía de um lugar para outro, assim, eu sempre fui muito inquieto também, né? Quando saí do Banesp, eu pedi demissão para sair. Tinha um incômodo, né? Depois fui para outras empresas, ficava um tempo, saía também. Na Universidade Federal, fiz 17 anos, pedi demissão também. Então, assim, se eu estivesse na universidade hoje, eu já estaria aposentado, para você ter uma ideia, com salário integral, né? Mas eu saí já tem uns 8 anos. E o empreendedor, o que mais motivou, que hoje eu tenho a FUCAP, que é o que mais aparece, mas tem outras empresas também que foram montadas todas elas do zero, né? O que eu gosto de frisar bem, que no caso da FUCAP, foram 3 professores que resolveram fazer diferente, insatisfeito com o sistema de ensino que tinha, com o ideal de fazer uma educação de qualidade. Inovar com base naquilo que estava errado no mercado. Isso, aquilo que deveria ser feito, principalmente quem recebe dinheiro público para fazer e não faz. Né? Que é essa indignação que nos levou. Então, tem um propósito ali do empreendedor, né? Que quando nós montamos a FUCAP, ela nasceu como missão de pesquisa, porque nós éramos pesquisadores. Então, lá fora, todas as instituições de pesquisa funcionam na área de negócio, por que no Brasil não pode? Certo. Então, aí trabalhamos a ideia, mas sempre buscando inovação, sempre estar 1, 2, 3 passos na frente do mercado, para que você fosse percebido o tempo inteiro. Essa é a dica de empreendedor. Se você vai para aquilo que todo mundo está fazendo brigadeiro redondo, você vai lá e faz brigadeiro redondo também, você vai brigar por preço e a margem vai sumir. Né? Então agora, é muito mais difícil você inovar. Então, inovação. Mas onde está o valor do empreendedorismo é na inovação. É na inovação. Porque senão você fica um empreendedor limitado à subsistência. Certo. Né? Ou você vai inovar no produto ou no processo.
Se você for fazer igualzinho os outros já estão fazendo, tanto produto como processo, e entrar no mercado novo, a sua chance é muito pequena, a não ser que você tenha uma montanha muito grande de dinheiro que consiga... Então, o ato de empreender, ele em qualquer lugar do mundo é difícil. É um ato de coragem, né? É um ato de coragem e, além da coragem, você tem que ter resiliência. Certo. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias muito ruins. No Brasil, já tem um adicional de dificuldade que é a nossa burocracia. Tanto a parte tributária, como as partes de licença, alvarás, as coisas todas, né? A complexidade tributária, a complexidade da regulação, né? O Estado, ao invés de olhar o empreendedor e fazer um altar para ele, o trata, ele pode ser um santo. Se ele falou, passou a ser empreendedor, o Estado, a parte de fiscalização, quase como um inimigo, né? Como um bandido. Certo. Então tudo que ele fala é mentira, é a dúvida. E no país desenvolvido é o contrário. Quando alguém resolve sair da comodidade e se colocar à disposição para empreender, a sociedade exalta porque sabe que é um incentivo, difícil. porque sabe que é. Então, e parte do pressuposto que da autodeclaração, né? Você vai abrir um negócio, chega, eu conheço a lei, assina aqui, sou responsável. Toma aqui seu alvará. Aqui a premissa é o erro, né? Aqui é o contrário. Todo mundo é bandido até que você prove que você não é um deles. Você tem que correr para provar que... similarmente, fazendo a transição aí para o lado político, também o brasileiro passou a usar o político como bandido, sinônimo de bandido. Então, o cara é limpo, tá ali. Isso até a gente entende melhor porque a gente tem diversos exemplos em vários aspectos diferentes de políticos que tiveram uma conduta um pouco questionável. E aproveitando que a gente chegou na política, eu quero entender também não só a saída da sala de aula aqui para o empreendedorismo, mas também a saída aqui do empreendedorismo para entrar na política, que eu acho que foi um desafio, não sei se tão grande, mas também muito grande. Olha, foi muito maior porque, na realidade, sala de aula e empreendedorismo, eu sempre mesmo depois de montar, mesmo tem a FUCAP funcionando, eu até hoje ainda oriento alunos, de vez em quando dou uma aula, né? Então, assim, não perdi totalmente, estou no ambiente, né? Quando eu saio, vou fazer trabalho social, geralmente vou na área de educação, porque eu acredito assim, se você vai doar alguma coisa, doe o que você tem de valor. O que eu tenho mais de valor é exatamente o conhecimento na área de educação. Ainda é um entusiasta da educação. Esse aí tem uma fonte, né? As pessoas às vezes me perguntam isso, você está aí, empreendimento, FUCAP, em 11 estados brasileiros, um projeto de sucesso, vencedor, está entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, e você vai mexer com educação pública, né? Porque na realidade, tudo que eu tenho hoje, eu atribuo exatamente à educação. Certo. Como nós começamos na nossa fala aqui, eu nasci numa família humilde. E nós somos em 3 lá em casa, e o que nos mudou de patamar foi exatamente a crença que minha mãe e meu pai tiveram na educação. Certo. Né? Então, a educação como um valor, como valor. Então, e eu olhando, vendo o descaso que a área pública trata a educação, não estou aqui falando de aumento de salário, não. É cuidar da educação como um todo. Como uma estrutura, como sistema. Né? Isso é um item importante? Mas ele resolve tudo? Não, porque o restante todo está à margem. Né? Então, as pessoas usaram a plataforma educação como valorização pessoal, principalmente da área política, né? E não como instrumento de transformação da sociedade. Perfeito. E eu vejo dessa forma. Quando você olha todos os países do mundo que saíram do subdesenvolvimento, passaram pelo pré-desenvolvimento para o desenvolvimento, o fator, a mola, foi a educação. Tem uma marca em comum, né? Tem a marca comum, todos eles. Então, como eu sou grato por essa educação, né? Eu vejo a capacidade que ela teria, se fosse bem feita, de transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, sociedade mais justa, mais desenvolvida, né? Aquelas mazelas, fome, falta de médico, falta de saúde, insegurança total. Então, tudo isso aí tem um nascedor, uma sementinha que chama-se educação de qualidade. Para reverter o resto tem que passar por isso. Então, quando eu cheguei quando você falar, mesclou ali, sala de aula, empreendedorismo, isso teve plano. Né? E até pouco tempo eu fazia parte daquela parte da sociedade que
ver alguém político já estava xingando, chamando atenção. Que é a tendência em comum, né? Em comum. Né? Então, eu estava do lado de lá. Comecei desde 2008 a fazer trabalhos de me aproximar do governo de plantão, vamos dizer assim, quem está ali eleito, para tentar induzir nessa área de educação, na área de desenvolvimento. Influenciar de alguma forma de ter um resultado mais positivo com base na sua experiência. Isso. Então, contribuir de forma voluntária, né? Todo esse processo de educação que eu participei, trazendo projeto, captando recursos na iniciativa privada, bancando, nunca ao contrário, nunca pegamos dinheiro do Estado para fazer nada, é o contrário. Tem uma ação a ser feita, reúne recursos aqui, vai lá e vamos lá fazer recurso privado, não público. Então, assim, participar politicamente, eu participar, mas do outro lado. Aquele cidadão que depois vai lá, senta no sofá, vê uma notícia ruim e começa a falar mal. Político. Esqueci que quem botou ele lá fui eu. Direto ou indiretamente, você tem uma participação nisso. Isso. E quando você vai olhar o sistema político de representação, que é o que nós temos, quem está lá não foi um ditador que botou. Quem está lá, quem está nos 513 deputados, nós, num dia determinado, fomos lá e votamos nele. A sociedade, de uma forma, é avalista daquilo. Ele não chegou lá sozinho. Então, trabalhamos nesse processo durante quase 10 anos com toda a bancada federal nossa, com o senador, na tentativa. Vinha uma reforma que precisava ser feita, tentava montar oficinas de trabalho, tentava montar palestras, formando a opinião. Então, assim, na parte política não partidária, eu também já vinha participando. Mas não tinha nunca feito um plano assim, vou me preparar, vou me colocar à disposição. Não tinha um planejamento de ser a pessoa a colocar a cara à frente. Isso, aí que veio a dificuldade, né? Defendendo algumas ideias, o cenário mudou rapidamente e eu fiquei no cenário praticamente sozinho. Foi da eleição passada. Estando naquela posição, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para os outros candidatos e falei assim, olha, especialidade por especialidade, você está pronto para fazer, não tem ninguém que esteja aí mais pronto do que eu para fazer o que precisa ser feito. Estou ali na situação, resolvi assumir. Aceitou o desafio. E o primeiro achado, fiz tarde. Ok? Quer mudar a política, você tem que estar dentro da política. Ou vira um ditador e vai lá e passa o trator, bota uma o tanque opção por cima, também, mas que não é nem de perto é melhor. Nem de longe. Pelo contrário, né? É uma que não deve ser usada. Mas eu vi, poxa, deveria estar participando. Não da forma que é. Justamente pelo contrário, que esse momento que eu passei ali dentro do quadro da velha política, eu falo assim, tem gente que não gosta, mas eu só uso uma metáfora para dizer assim, olha, é a política está lá, instalada, né? Tem lá gente, também tem gente boa, nem todo mundo lá é ruim, muito pelo contrário. Mas a velha política, que é ali o conchavo, você usar o Estado para permanecer no poder. Um projeto pessoal de poder. Isso. Né? O que eu vi? Um vácuo de falta de programa, falta de planejamento. E onde não tem planejamento, se alguém começa a se planejar, já é um diferencial. Já é um diferencial e com certeza fará um melhor trabalho para quem? Para a sociedade como um todo. Então, durante o processo, já começamos a pensar em como estruturar suprapartidária, não é partidária, suprapartidária, a sociedade, que aquelas pessoas que já estão na política e aquelas que, em vendo a organização, se colocariam à disposição e um tempo de convencimento a pessoa se preparar para realmente se colocar à disposição. Por isso que eu comecei falando, agradecendo vocês que estão fazendo esse trabalho. Eu fiz um trabalho similar quando tinha a idade de vocês, um pouquinho mais novo, que era o movimento estudantil. Mas naquela época, o movimento estudantil ele tinha um inimigo muito claro, que era uma ditadura instalada. Então era fácil, todo mundo se organizava, único para todo mundo. Então era muito fácil remar. Todo mundo remando na uma bandeira direção. fácil e única, né? Quando acabou aquilo, aí veio a segregação e daí para frente foi cada vez dividindo mais em fatias o bolo e foi os extremos foram se colocando como as opções, fazendo guerra para que o meio não conseguisse se organizar.